Olá, pessoal. Meu nome é Gisele, eu sou médica, sou pediatra, sou neonatologista, coordeno a vigilância de sífilis e HIV aqui na Divisão de Vigilância Epidemiológica, na DVE, da Coordenadoria de Vigilância em Saúde Covid. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a sífilis congênita. O Dr. Valdir já tem uma aula gravada que ele discorreu sobre a sífilis adquirida, sobre a sífilis na gestante, toda a evolução clínica, investigação laboratorial e tratamento. Então, eu vou me ater aqui com vocês, o objetivo é para a rede, essa pequena aula, a gente vai falar da sífilis congênita, né? Sífilis congênita, ela é um agravo evitável da transmissão transplacentária da mãe infectada com sífilis para o seu bebê. Eventualmente, essa transmissão pode ser pelo canal de parto, quando a mãe tem um cancro, uma lesão ali primária, escondida, mas geralmente ela ocorre pela passagem do treponema pela placenta, e aí ele ganha acesso ao bebê pelo cordão umbilical e leva a consequências aí em todos os órgãos, tá? E não existe transmissão da sífilis pelo leite materno. Isso é importante a gente reforçar aqui. Então, a transmissão principal é transplacentária. Eventualmente, a gente vai ter a transmissão aí pelo canal de parto. Pessoal, esse slide, o Dr. Valdir já falou para vocês sobre a evolução natural da doença, da sífilis adquirida. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? É a taxa de transmissão vertical da mãe para o bebê, de acordo com a sua fase. Então, naquela gestante que a gente faz o diagnóstico na gestação, ela tem um primeiro teste negativo e ela positiva, a taxa de transmissão chega aqui de 70% a 100%, principalmente se ela ainda estiver aqui naquela fase primária. E aí essa taxa cai na sífilis com mais de um ano de evolução, ou que a gente não sabe a evolução, mas ela ainda é muito alta, ela chega em torno de 30% a 40%. Nós elaboramos aqui no final do ano passado o protocolo de prevenção de transmissão vertical do município, onde a gente se baseia no PCDT e a gente incorpora o que o programa estadual recomenda para a gente e o que a atenção básica do município recomenda, como as testagens aí na gestante mais frequente para sífilis, tá? Então, esse protocolo está tanto no site da Covisa, da DVE, quanto aqui da Coordenadoria de ST-AIDS. O que a gente tem, né? Que a sífilis na gestação, ela, de uma mãe que não trata ou é inadequadamente tratada, ela vai gerar um bebê com sífilis congênita, tá? 60% a 90% dos nossos bebês com sífilis congênita são assintomáticos. Isso é importante a gente falar, porque eu vou falar bastante dos sintomas, mas vocês vão perceber que é uma população muito pequena, tá? E a gente tem um evento aqui muito importante, que essa mãe infectada, que transmite a infecção para o seu bebê, ela tem uma taxa de desfechos desfavoráveis bem alta, 40% pode evoluir para um aborto espontâneo. Também tem a natimortalidade, a morte neonatal e a prematuridade. Então, a gente tem que a OMS estima aqui que 11% das mortes neonatais são por decorrência de sífilis congênita, 25% dos natimortes e mais ou menos aí quase 30% de mortes perinatais. Por isso que a sífilis congênita é um indicador de saúde de uma população, e o objetivo é que a gente elimine este agravo, né? Assim como a gente evoluiu no HIV, aqui no município já com a eliminação da transmissão vertical, o nosso objetivo é diminuir até eliminar esse agravo. Então, no Brasil, a gente tem aqui fechado no boletim de 2020 um coeficiente de incidência de 7,7,
aqui do nosso município é menor, né, em torno de 7,2, e natimorto 662, abortos 772 e óbitos perinatais em torno de 186. E aí, falando da transmissão vertical, né, já falei para vocês, mas a gente tem essa taxa aqui que chega de 70% a 100% na sífilis recente e de 30% a 40% na sífilis tardia. Mais de 50% vão ser assintomáticos ao nascimento e que podem ter sequelas futuras se não tratados, sequelas auditivas, neurológicas, motoras, ósseas. Então, de 50% a 90% dos nossos bebês vão ser assintomáticos. A gente classifica também a sífilis congênita de acordo com o diagnóstico, né, o tempo de diagnóstico no bebê. Então, ela é precoce quando ela acontece, quando a gente faz o diagnóstico nos bebês com menos de 2 anos, e ela é tardia quando o diagnóstico acontece depois dos 2 anos de vida. Na tardia já ocorre aí sequelas, né, da inflamação crônica que esse bebê foi exposto aí. Reforçando para vocês, né, que a maioria dos nossos bebês vão ser assintomáticos, né, os sinais clínicos não vão estar presentes ao nascimento, e quando esses bebês não são tratados, eles vão apresentar aí os sintomas por volta aí do 3º até o 6º mês, os bebês que vão se tornar sintomáticos, tá? Quais são esses sintomas? Então, o treponema, ele ganha a circulação, ele leva a uma anemia hemolítica com né, uma palidez, pode ter plaquetopenia com petequias, púrpuras, baixo peso, prematuridade, pode aparecer uma rinite sanguinolenta, coriza ou obstrução nasal, que são mais tardias, são lesões ricas em treponema, e essas lesões, né, a gente recomenda que ocorra o isolamento desse bebê, né, pelo menos nas 24 horas, a isolamento de contato na manipulação, prematuridade, alterações ósseas que eu vou mostrar aqui para vocês, né, como a periostite, a osteocondrite, a osteite, choro ao manuseio por conta dessa periostite, hepatoesplenomegalia, alterações de enzimas hepáticas, do coagulograma, pode levar uma pneumonia, alba, que a gente chama, que é um comprometimento de todos os alvéolos com atelectasias difusas, síndrome nefrótica, síndrome de má absorção intestinal, e a neurosífilis, que também pode evoluir com uma forma de leptomeningite aguda, que ocorre mais no 3º para o 4º mês, ou uma forma meningovascular crônica. Aqui, só para mostrar um pouco dos bebês sintomáticos, né? Então, a gente tem um bebê hidrópico, que nasce em anasarca, com uma hepatoesplenomegalia, com um pênfigo palmo plantar, petequias, sufusões hemorrágicas, precisa de uma ventilação mecânica, devido a uma pneumonia alba. Aqui a gente tem um bebê que nasceu prematuro, um HB muito baixo, uma plaquetopenia, sufusões hemorrágicas, pênfigo palmo plantar, hepatoesplenomegalia. E o que a gente pode ter? Esse quadro eu tirei do PCDT e ele lista todas as manifestações aí de inflamações que esse treponema pode gerar para o nosso bebê. Então, desde um natimorto, um aborto espontâneo, em qualquer época aí da gestação, a gente tem 40% aí dos casos com esse desfecho, prematuridade, baixo peso ao nascer. As placentas, geralmente, quando a gente manda para anatomia patológica, são placentas grandes, grossas, pálidas, apresentam uma imaturidade difusa. O cordão umbilical pode ter um achado patognomônico, que é a funisite necrotizante, que são alterações de coloração, ele fica mais edemaciado, ele tem listras vermelhas, azuladas, em alternância com listras brancas. O bebê pode ter febre ocasional, hepatomegalia, com essas alterações das provas hepáticas, esplenomegalia,
linfadenomegalia generalizada, o edema por conta aí da anemia, da hidropsia, da síndrome nefrótica. A rinite que eu falei para vocês e vou mostrar aqui, que ela geralmente ela é mais tardia, ela pode ser seropurulenta, pode ter sangue também. O rash maculopapular, que ele é um pouco mais tardio, ele aparece em 1, 2 semanas. São lesões, né, vermelhas, elas podem ter um pouco de descamação, elas ficam mais na região glútea, nas costas, na parte posterior das coxas. Pode ter o pênfigo sifilítico também, condiloma, que pode ser único ou múltiplo, icterícia, geralmente por hiperbilirrubinemia secundária a uma hepatite e hemólise, a anemia, que é hemolítica, com o teste de Cumbis não reagente, né? Plaquetopenia, leucopenia, leucocitose. Dentro das alterações musculoesqueléticas, eu vou colocar aqui para vocês, a gente pode ter um bebê que ele é choroso ao manuseio, às vezes até a gente confunde com uma paralisia, com lesão de plexo, e na verdade é por conta de uma periostite. Essa pseudoparalisia de Parrot geralmente é de um membro só, do membro superior, e o bebê fica choroso aí na movimentação. As periostites, as alterações radiográficas, elas são muito frequentes em bebês não tratados, 70% a 100% dos bebês. Geralmente elas são simétricas, elas aparecem em ossos longos, e o bebê tem a dor à manipulação. Então, a gente pode ter a periostite da diáfise, que eu vou mostrar aqui, o sinal de Wegener, que é uma osteocondrite metafisária, dá um aspecto de taça do osso longo, e o sinal de Wimberger, que é uma desmineralização, uma destruição óssea da parte superior medial da tíbia, que eu também vou mostrar para vocês. E aqui as alterações neurológicas que podem aparecer, né? 60% dos nossos bebês com sífilis congênita vão ter neurosífilis, tá? Então, por isso que é obrigatório a coleta do líquor no bebê, e se a gente não consegue, a gente trata presumidamente, a gente trata como neurosífilis. A gente pode ter também a leptomeningite sifilítica aguda, que daí ela já aparece entre 3 a 6 meses, parece uma meningite bacteriana, mas o aspecto é mais mononuclear ali na celularidade. E a sífilis crônica meningovascular, que é mais no final do primeiro ano, e aí tem sequelas importantes, com paralisia de nervos cranianos, deterioração do desenvolvimento, infartos cerebrais, hidrocefalia, e aqui os outros acometimentos aqui da pneumonia, né, que tem a opacificação completa dos campos pulmonares, né, essa chamada de pneumonia alba, e a síndrome nefrótica, que pode aparecer, ela acontece entre 2 e 3 meses de idade, e o bebê começa a perder proteína e evolui com edema, ascite e anasar. Aqui, só mostrando umas fotos para vocês, né? A rinite serosa, o pênfigo palmo plantar. Aqui é um bebê que adquire o cancro aqui no canal de parto, que é muito raro, né? O protocifiloma. A rinite mucopurulenta, que é extremamente rica em treponema. A gente tem aqui as fissuras orais também. A gente vê as lesões da rodéula sifilítica, né, que elas são eritematosas, máculas eritematosas, pode ter uma descamaçãozinha e pode passar batido aí num bebezinho mais velho com histórico de sífilis, né? A periostite aqui na diáfise, aqui tem aquela osteólise, que é a calcificação aqui do ossinho nas tíbias bilaterais. Aqui o sinal da taça, aquela metafisite, a vesícula, palmo plantar, né? Plantar aqui no caso. E aí, se esse bebê evolui com esse processo inflamatório crônico,
que o treponema causa, ele vai para a sífilis tardia, que ela acontece depois dos 2 anos de idade. E aí são as sequelas desse processo inflamatório crônico. Pode aparecer aí em 40% dos bebês, as lesões de goma e as alterações ósseas dessa inflamação. Então, nariz em cela, o palato ogival, a fronte olímpica, aquela tíbia insábia que a gente fala, que é a osteoperiostite, a surdez central do 8º par craniano, que não tem aí como a gente fazer a reabilitação, porque ela é central, perda da visão, hidrocefalia, retardo mental, outras lesões de nervos cranianos, as alterações dos dentes incisivos superiores, que a gente fala que são os dentes de Hutchinson, que eu vou mostrar para vocês, os molares em amora, e estudos mostram que essas manifestações tardias podem acontecer em crianças até tratadas, principalmente aquelas que continuam com teste treponêmico positivo, que é a ceratite intersticial, alteração, né, visual, surdez neurosensorial e o edema articular aí nos joelhos, que são as articulações de Cruz. Então, aqui, só para mostrar para vocês o quadro aqui do PCDT, que fala dessas manifestações da sífilis congênita tardia, né? As alterações oftalmológicas, né? Não é só a ceratite intersticial, a gente tem a corioretinite, glaucoma, cicatriz na córnea, atrofia de nervo óptico, tem as alterações orofaríngeas, que eu falei para vocês, os molares em amora, perfuração de palato duro, cutâneas pode ter as rágades, as fissuras, gomas, e no sistema nervoso central a gente pode ter a hidrocefalia, crises convulsivas e atrofia de nervo óptico aí principalmente. Dentro da parte músculo-esquelética também, né, a gente, principalmente esquelética, a gente tem a tíbia e sabre, que é essa alteração que a gente praticamente não se vê mais, é só de livros, né? O edema articular, aqui é uma artrite indolor, as juntas de Knutson, e a escápula escafoide. Esse aqui foi publicado pelo pessoal do Ministério há alguns anos, crianças com diagnóstico, né, lactentes com diagnósticos de sífilis tardia, com essa alteração aqui, né, que são os dentes de Hutchinson. Aqui são, né, ainda falando da tíbia sabre, das alterações dos dentes. E aí, como é que a gente define, qual é a definição de caso de sífilis congênita? É uma definição clínico-epidemiológica, tá? Então, o que a gente considera de critério? Só reforçando, todos os casos a gente tem que notificar. A sífilis congênita, ela é uma doença de notificação compulsória desde 1986. É obrigatória essa notificação, tratamento e acompanhamento adequado. Logo depois surgiu a notificação da sífilis em gestante, em 2005, e em 2010 surgiu a notificação obrigatória da sífilis adquirida. Então, a gente tem tentado... a sífilis congênita é o resultado daquele jovem, né? Daquela jovem que adquiriu a sífilis na gestação e foi tratada inadequadamente ou não tratada. Então, a gente tenta se antecipar para realmente prevenir esse evento, começando lá, diagnosticando e tratando a população com sífilis adquirida. Quais são o que a gente define como critério de caso sífilis congênita? Todo filho de mãe não tratada para sífilis na gestação ou tratada inadequadamente, ele preenche critério. Ele tem uma definição epidemiológica de sífilis congênita, mesmo que ele nasça assintomático e tenha seu VDRL negativo, tá? Deve ser notificado, tratado e acompanhado com os RNs com sinais de sífilis, IVD positivo, ou um bebê com alteração licórica, IVDRL positivo, ou alteração radiológica, IVDRL positivo, fecha como critério de sífilis congênita. Bebês com títulos de testes não treponêmicos maiores do que o materno, em 2 diluições, também fecham.
Criança exposta a sífilis com aumento de título em 2 diluições. Títulos do que, pessoal? Em bebê a gente só faz VDRL, tá? Lembrando que o teste treponêmico do bebê pode estar positivo por passagem de IgG materna. Então, a gente vai monitorar o bebê com VDRL. Então, criança exposta a sífilis com aumento de 2 diluições de VDRL. Títulos persistentes em crianças expostas. Qual que é o esperado aí dos títulos de VDRL no bebê exposto? Que eles negativem aí por volta do 6º mês de vida. Se esse título está persistente, pode ser uma sífilis congênita. Bebê com teste treponêmico positivo após 1 ano e meio, sem diagnóstico prévio. Ele fecha como caso, tá? Lembrando que, nestes casos, a gente tem que pensar e investigar abuso também, abuso sexual. Qualquer aborto ou natimorto, filho de mãe não tratada para sífilis na gestação ou inadequadamente tratada, fecha como aborto por sífilis congênita, natimorto por sífilis congênita. Ainda na definição de caso de sífilis congênita, desde 2017, o parceiro foi retirado para critério de definição epidemiológica da sífilis congênita, tá? Então, ele é retirado, mas ele é o risco de reinfecção daquela mãe. Então, mesmo o parceiro, ele não é considerado para definição de sífilis congênita, para tratamento adequado, mas toda a parceria da gestante tem que ser testada, e mesmo que negativa, deve receber pelo menos uma dose de 2.400.000 unidades de penibenzatina. Se o parceiro vier positivo, a gente trata de acordo com a recomendação da sífilis adquirida no adulto. O que a gente considera tratamento adequado da gestante? É o tratamento com penicilina benzatina na dose em intervalos adequados, de acordo com o estágio clínico da doença e que se inicia até 30 dias antes do parto. Esses são os 3 critérios principais. Para avaliação clínica dessa gestante, é sugerido que ela tenha uma queda sorológica adequada, que seria de 2 diluições em até 3 meses. Então, por exemplo, uma gestante que começa com título de 1 para 74, ela termina o tratamento, ela faz o tratamento dela direitinho, 3 meses depois tem que estar com título de 1 para 16, ou 4 diluições em 6 meses. Importantíssimo, documentação em carteira de pré-natal. E lembrar que gestantes com títulos menores ou igual a 1 para 8 não vão apresentar queda. Tá? O que não pode é ter elevação de 2 títulos aí, de 2 diluições ali durante o acompanhamento do seu pré-natal. Essa queda sorológica, ela não acontece desse jeito para todas as gestantes, tá? Então, isso daqui é o recomendável para a gente avaliar, mas a gente percebe que algumas gestantes aí numa sífilis recente vão demorar um pouquinho mais, né? Vão demorar uns 6 meses, aí até 6 meses para ter essa queda, e numa tardia aí até 1 ano, sem necessariamente estar sem ter se reinfectado, né? Então, isso aí vale a pena a gente frisar que isso daqui é o recomendável, mas nem todas vão seguir. E a gente tem que avaliar que entra o parceiro, que é esse E, que é o risco de reinfecção da gestante. Ele não faz parte do critério epidemiológico, mas ele é risco de reinfecção. Então, aqui é importante a gente reforçar o pré-natal do parceiro e que todo parceiro tem que ser testado, aí, tratado de acordo com a sua testagem. O que são as alterações licóricas do bebê, que eu queria passar para vocês, né? Para a gente falar em diagnóstico de neurosífilis. Depois eu vou mostrar já logo a seguir o fluxograma da avaliação do bebê pela maternidade. Então, no RN, quando ele tem um leuco maior do que 25 células por milímetro cúbico, proteínas maior do que 150 miligramas por decilitro, ou, aqui é tudo ou,
ou um VDRL reagente, tá? Acima de 28 dias, a celularidade muda para 5, a proteína para 40, tá? O VDRL, ele é o indicador aqui maior de uma neurocílica, seguido da proteína e depois da celularidade. Quais são as orientações da maternidade no manejo clínico desses bebês, né? Então, a gente divide essas mães que testam positivo para sífilis na maternidade em 2 grandes grupos. Ela foi tratada de forma adequada ou não. Isso é importantíssimo, e para isso, né, é importante que a rede dê para essa gestante um relatório adequado do diagnóstico, do tratamento e do acompanhamento da sífilis na gestação. Então, isso para a rede é muito importante. E para a maternidade também, se essa paciente chegou sem o cartão de pré-natal, chegou sem as informações, lembrar que não é uma urgência, a gente não precisa correr aqui já fazendo todos esses exames antes de tentar, pelo menos, falar com a unidade básica aí que acompanhou essa paciente. Então, se essa mãe foi tratada de forma adequada na gestação, nós vamos fazer o VDRL da mãe e do bebê para a gente fazer a comparação. Se o teste o teste não treponêmico do RN em relação ao da mãe, ele é não reagente, se ele é não reagente, o exame físico dele é normal, é uma criança exposta, eu encerro aqui a investigação dela, o exame físico dele está normal, e ele vai fazer o seu segmento na unidade básica de saúde. Se esse bebê tem um teste treponêmico positivo, que pode ser menor, igual da mãe, ou maior em até uma diluição, independente do exame físico, aqui no estado de São Paulo, a gente recomenda fazer toda a investigação nesse bebê. Essa normativa foi uma nota técnica de 2019, pelo programa estadual, pelo programa estadual do CRT, e com apoio aqui da Secretaria da Sociedade Paulista de Pediatria, Sociedade de Infecto e a SOGES. E é recomendável, então, a realização do raio-x de ossos longos, líquor e hemograma. Se todos esses exames estão normais, eu tenho certeza que esse anticorpo aqui que passou, provavelmente é anticorpo materno, que está positivando esse VDRL, eu vou seguir essa criança como uma criança exposta, essas crianças aqui não são notificadas, e a penicilina benzatina pode ser até opcional aqui nesse bebê, se não for garantido aí o segmento na UBS. Agora, se esse bebê de mãe adequadamente tratada tiver um VDRL reagente maior em 2 diluições, ou for sintomático, ele vai fazer tudo, raio-x de ossos longos, líquor, hemograma, e ele vai ser tratado e notificado. Então, a gente vai tratar esse bebê com penicilina cristalina, se ele tiver um líquor alterado, e a gente pode usar penicilina procaína ou a mesma cristalina se o líquor for normal. E a gente vai tratar esse bebê por 10 dias. Se a gente tem uma mãe que não foi tratada ou foi tratada inadequadamente na gestação, aí o bebê ganha o kit completo de investigação, tá? Então, ele vai fazer um raio-x de ossos longos, um hemograma e o líquor. Se ele tiver todos esses exames normais, com VDRL não reagente, esse bebê pode receber uma penicilina benzatina, 50.000 unidades por quilo, intramuscular, e ser notificado como sífilis congênita. Então, ele fecha critério e ele vai ser acompanhado como e tem que ter o segmento obrigatório. Se ele tiver qualquer exame alterado ou for sintomático, logicamente, ele vai ser notificado e tratado por 10 dias. Com penicilina procaína ou cristalina, lembrando que com diagnóstico de neurosífilis, sempre cristalina. Então, aqui, um quadro aqui para a gente resumir o tratamento do bebê, e aqui é importante que a UBS
tem essas informações, né, que o bebê foi investigado, quais foram os exames, quais vieram alterados e como é que foi o tratamento desse bebê. Ele também está na notificação compulsória desse bebê, tá? Então, a gente tem a penicilina cristalina, ela é dada na dose de 50.000 unidades por quilo, endovenosa, de 12 em 12 horas, e a partir do 8º dia de vida, a gente passa para 8 em 8 horas e mantém até 10 dias. E toda criança com sífilis ou com ou sem neurosífilis pode receber a penicristalina. A gente pode usar a peniprocaína, 50.000 unidades por quilo, intramuscular, uma vez por dia, por 10 dias, naquelas crianças que têm o líquor normal. Lembrando que se ficar mais de 24 horas sem receber a dose, tem que reiniciar o esquema. E a penicilina benzatina, 50.000 unidades por quilo, intramuscular, dose única, ela fica só para aquelas crianças não tratadas ou de mães inadequadamente tratadas, que têm exame físico normal, todos os outros exames normais, complementares e VDRL não reagente. Na dúvida do segmento, a gente trata 10 dias. Tem que ser notificada e referenciada aí o acompanhamento. E aí, como é que a gente faz o acompanhamento na rede do bebê com sífilis congênita e do bebê exposto a sífilis, né? Então, a UBS vai receber a contrarreferência da maternidade desse bebê que tem uma suspeita de sífilis congênita. Então, foi notificado, a UVS avisou a UBS, a maternidade fez um relatório, né, para a UBS, marcou a consulta, esse bebê chega na unidade. Primeira coisa é verificar os exames e o tratamento desse bebê. Checar se a UBS tem alguma outra informação que tenha necessidade de reconvocar essa criança para ser reavaliada. Se está tudo bem, a gente vai começar o acompanhamento desse bebê com sífilis congênita. O acompanhamento clínico aqui na UBS é dado pela rotina aqui de atenção básica, e as consultas são mensais até o 6º mês, para todos os bebês, bebê com sífilis congênita e o exposto, bimestral do 6º mês ao 12º mês, e quadrimestral do 1º aninho até o 2º ano de vida. Tá? O acompanhamento de VDRL na UBS, ele é feito com 1 mês, com 3, com 6, com 12, com 18 meses. E a gente pode interromper depois de 2 VDRLs consecutivos negativos. A gente faz o teste treponêmico com 1 ano e meio, e lembrando que na sífilis congênita, o teste treponêmico com 1 ano e meio, ele pode negativar. Tá? Esse caso não deve ser excluído do banco, porque estudos mostram que quando a gente trata precocemente um bebê com sífilis, ele pode negativar esse teste treponêmico. Se, pelo contrário, esse teste vem positivo com 1 ano e meio, esse bebê pode ser seguido mais de perto, aí até o 5º ano de vida, porque eles podem ter aquelas inflamações aí, aquelas alterações, né, com a corioretinite, com a surdez das articulações, mesmo com o tratamento adequado. Os bebês que têm uma alteração licórica, que tenham neurosífilis, eles têm que ser reavaliados aí a cada 6 meses até que ocorra a normalização do líquido. Os nossos bebês da rede também vão para o SER, para avaliações multidisciplinares, de acordo aí com a demanda deles, e vão passar nos especialistas. Então, oftalmologia, neurologia e a avaliação auditiva a cada 6 meses até os 2 anos de idade. E a criança exposta? A criança exposta, ela vai para a UBS. Qual que é o nosso maior problema com a criança exposta? A gente tem que ter certeza que ela é uma criança exposta. Porque se ela não foi tratada, a gente tem um gap aí para reinternação, para ela não ter uma sequela auditiva permanente, que é até o 3º mês de vida. Então, essa criança precisa estar na UBS com esse monitoramento de VDRL, com 3 meses. Aqui a gente vai redefinir se realmente ela é exposta, né? E aí a gente interrompe quando vem com 2 VDRLs não reagentes. Então, se essa criança
tiver elevação dos títulos em 2 diluições no segmento, persistência da titulação por mais de 6 meses, ou se ela é positivo o teste treponêmico com 1 ano e meio, provavelmente não era um bebê exposto, é uma sífilis congênita, e a gente tem que reinvestigar e tratar, notificar e fazer todo o acompanhamento multidisciplinar e multiprofissional com ela. E se esse bebê evolui bem, já tem os VDRLs negativos, a gente recomenda um teste treponêmico com 1 ano e meio e a gente aí finaliza esse segmento do bebê exposto. Aqui eu já falei para vocês, né, pessoal, das sequelas que podem acontecer no bebê após os 18 meses, mesmo com o tratamento adequado, principalmente a ceratite intersticial, uma surdez central e as articulações, aí o edema articular, que pode aparecer. E eu tirei do último PCDC de 2022 a linha de cuidado da criança exposta a sífilis e com sífilis congênita, que fala da importância do nosso trabalho em rede, né? Da gente estar unindo aí a atenção básica com cuidado do pré-natal dessa paciente, que a gente tem aqui, né? A cobertura, as testagens que a gente faz, que a gente tem uma ampliação de testagens, garantir o tratamento, a notificação, o acompanhamento do tratamento, investigar as parcerias sexuais dessa gestante, monitorá-la mensalmente e referenciá-la para a maternidade. Não adianta todo esse nosso investimento, esse nosso acompanhamento, se ela não vai com uma referência adequada, com todo o seu histórico para a maternidade. A maternidade tem a função de receber essa referência, de fazer a testagem da mãe para HIV e sífilis, de avaliar, realizar o parto de acordo com a indicação, avaliar esse bebê de acordo com a presença de sinais e sintomas, notificar a mãe se ela não tiver sido notificada, notificar a criança, porque a gente pode ter diagnóstico aqui, né, no parto, notificar a criança conforme a definição, fazer a contrarreferência e tratar essa criança adequadamente antes de encaminhá-la para o segmento na atenção básica. E aqui, a atenção básica recebendo o nosso bebê, recebendo essa contrarreferência, fazendo o segmento clínico, a puericultura e avaliando essa criança. Então, o cuidado do bebê com sífilis congênita exposto, ele tem que ser mais intensificado, ele é muito... As mães têm dificuldade de chegar à UBS, a gente precisa reforçar esse cuidado quando o bebê chega, para a gente fazer, inclusive, a reabilitação desses bebês com sífilis congênita. Então, aqui é nosso trabalho em rede, junto com o serviço de especialidade, que é de receber essa referência da atenção básica e fornecer a contrarreferência e notificar aqueles bebês que têm alteração. Acho que era isso. Aqui eu coloco as referências para vocês. A gente tem o boletim, o protocolo na página da DVE, da Covisa, tem também aqui na Coordenadoria de ST/AIDS, tem o nosso e-mail também, se vocês tiverem alguma dúvida, e obrigada.